Não, esse percurso ele se deu, vamos dizer assim, não de forma natural, mas ele se deu dentro de uma ideia, de um conceito. Nós temos que voltar para 2002 para entender isso. Em 2002 nós chegamos no Internacional e o Internacional tinha 8 jogadores. 3 goleiros, Irã, Fernando Wellington e João Gabriel, se eu não me engano. Acho que o Barão estava, tinha Clyde, bom, enfim, eram 8 jogadores e nós não tínhamos dinheiro. O Internacional não tinha dinheiro para contratar, então nós tivemos que ir ao mercado pedindo favor para as pessoas nos ajudarem. Nos ajudem, tragam, tem jogador para nos ajudar, e nós tivemos que trazer jogadores sem uma escolha de perfil. E o perfil não é o perfil do jogador, como é que ele se comporta em campo, é o perfil amplo do ser humano e do jogador. Porque o futebol é conjunto. O futebol é um esporte coletivo. Um não ganha. São 30, desses 30, à época eram só convocados 18, 7 reservas. E ficavam lá, pelo menos 12 ficavam de fora. E tu tem que administrar essa gente. Todo mundo quer jogar. Tem que administrar. E tu tem que administrar os que jogam e os que ficam no banco e que não entram. Então, quando tu vai formar um grupo, isso nós aprendemos por isso que eu digo que o Bitelo, daqui a pouco o Bitelo consegue, entendeu? Reagir, porque ele está aprendendo na carne, né? Como é que é tentar ser um cara com mais potencial, não mais potencial, mas ser mais definidor para o Grêmio. Nós sentimos na carne a dificuldade de formar um grupo com jogadores heterogêneos, jogadores que não estavam nem pensando no Internacional, eles estavam lá, era uma passagem, não tinha nada para ir, vai aqui, entendeu? Dificuldade financeira, dificuldade de pagamento de salário. E, cara, quando terminou o ano 2002, nós terminamos em Belém do Pará, ganhando do Paysandu 2-0 e escapando do rebaixamento. Fernando Baiano, aquela turma. Liberalato. Fabiano Costa. Né? Bom, e aí o que acontece? Nós, quando fizemos toda a campanha para concorrer à presidência, à gestão do Internacional, nós fizemos um planejamento estratégico, nós tínhamos um planejamento. Nós não estávamos simplesmente aventurando. E nós sentamos, não, planejamento estabelece algumas premissas. E as premissas é o quê? Nós temos que ter um conceito. O nosso conceito de futebol e quem é que nós precisamos trazer. E aí nós, então, definimos que nós tínhamos que mudar a nossa estratégia. Ajustamos algumas coisas em relação à questão financeira, trouxemos para dentro do vestiário um cara que era turrão, que era o Vitório, que era o vice-financeiro, que no primeiro ano da gestão passou a ser vice-presidente de futebol, que deu uma frase para o Fernando Carvalho e para mim, quando nós dissemos para ele que nós queríamos que ele fosse o vice. Ele disse, tudo bem, eu só preciso de 2 coisas. O dinheiro da televisão é meu, eu vou pagar salário em dia, não vou dever para ninguém. E outra coisa, vocês contratem quem vocês quiserem, que eu não sei nada de futebol, mas só me avisem quem é, para que quando eu for dar entrevista, se eu ouvir futebol, eu saiba dizer quem é. Essas foram as frases do Vitória. Bom, e a partir daí, nós estabelecemos um conceito. Nós precisamos de um time com certas características, que é um time que marque bem, um time formado por gente que queira fazer uma história. Trouxemos Muricy Ramalho, que estava no Figueirense, e aí começamos a trazer jogadores. É claro que tu tem assim, alguns desvios de rota. Por exemplo, vou contar uma historinha rápida para vocês. O Índio, eu liguei para ele estava no Juventude, e falei com ele direto, ele não tinha empresário, não tinha procurador. E contratei ele, disse, não, Índio, sim, assim, não, tá, eu quero ir.
tá? Eu quero ganhar 20 mil, não, eu pago 15. Não lembro se era o valor, era esse, mas era uma diferença. Não, eu te pago 15. Pô, não, 20 não é 15, não tem? Tá bom, eu vou por 15. E aí, saí e disse, Fernando, estamos acertando com o índio. Ele, que índio? Do Juventude. Nos atropelou aqui, de zagueiro, de lateral. Que é um monstro aquele cara. Tem informações do Palmeiras, que ele tinha estado no Palmeiras, o índio. Que esse índio é maluco. E aí eu disse, Fernando, se ele jogar em campo, a maluquice dele a gente trata. Nós temos que tratar, nós vamos ter senão não vão ser só bom mocinho aqui, nós vamos ter um seminário, não um time de futebol. Um seminarista e um time de futebol. Não, tudo bem, então vai. Então, o índio saía um pouco do perfil daquele jogador mais concentrado, mas o índio depois se demonstrou um cara excepcional em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Um cara de bom trato, um cara de fácil trato. Chamar o índio, só que tu tinha que ser assim, uma coisa tu falar com o índio. Índio, se tu for pra noite essa semana, tu vai te ver comigo, eu vou te dar na tua cara. Vou te dar na tua cara, índio. Não, pode deixar que eu não vou, pode deixar que o próximo jogo nós vamos ganhar, não sei o que é. Isso com o índio tu pode falar assim, com outros jogadores tu tem que sentar. Tem jogador que não pode chamar na tua sala, entendeu? Porque ele se sente constrangido. Tu tem que pegar ele caminhando, se tu precisar dar um ajuste, né? Tu sai pro campo e aí, vem cá, e aí, como é que foi o fim de semana também? Pô, cara, tá acontecendo isso, você tá junto, não pode fazer isso. Não, pois foi um descuido, tá? E tu vai caminhando como se nada tivesse acontecendo. Então, tem jogadores, então essas coisas tu vai começando a montar, e aí tem processos, aí tu me pergunta como é que ele vai e vem de vestiário, como é que é a umidade. O Fernando Carvalho, ele sabia que eu ia tratar todos os assuntos do vestiário, que eram possíveis de ser resolvidos, e os que não eram possíveis de ser resolvidos iam chegar para o Vitória e para ele. E o que acontecia, mesmo resolvido, só aconteceu isso por essa coisa. Tem uma história que eu vou contar antes, só para entender como as coisas devem funcionar no futebol. Em 98, o Internacional foi jogar um torneio na Suíça. 2 torneios na Suíça. Um em Zurique, que era promovido pela FIFA, que terminou no shootout, que era aquele pênalti da intermediária, que nós perdemos para o Grasshopper. Quem perdeu o nosso pênalti foi o Juca, que hoje é treinador do Sub-20 do Ceará, se eu não me engano. Juca da época do Serginho Messias, do Tim, não? Não. Tim, meio-campista também. O Juca batedor de falta. Jogou no Botafogo. Jogou no Botafogo, ele mesmo. Saímos dali de Zurique, demos uma volta pela Alemanha, jogamos 4 amistosos na Alemanha e fomos jogar um torneio em Monté, na Suíça. Afinal, fomos nós e o Grasshopper, 2 chaves de 4, classificava só os 2 primeiros. Nós conseguimos classificar e do outro lado classificou o Hajduk Split, da Croácia. Cara, nós estamos falando em 98. Os caras, e um dos critérios de desempate era cartões. Os caras chegaram sem nenhum cartão amarelo. Os 3 jogos eram decisivos. Não teve nenhum cartão amarelo pro Hajduk Split. Bom, aí o jogo correu, deu uma confusão. O bandeirinha do lado de cá marcou um pênalti de um escanteio cobrado do outro lado. Marcou um pênalti contra nós. Estava 1-1 o jogo. Aos 40 do segundo tempo. Os guris foram pra cima, aquela confusão, bate o pênalti. Quando o cara vai bater o pênalti, o cara pega a bola e passa pelo André Geller. Atrás do André Geller tá o Paulo César. Assim, do lado, né? O cara passa e dá cusparada do André Geller. E o Paulo César não teve dúvida. O cara passou e deu. E aí, bom, fechou o rolo, brigaram os 22. Tá bom, fomos desclassificados do torneio e tal, não sei o que, vem embora. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Brasil foi ligar pro Ibsen Pinheiro, que era vice-presidente de futebol do profissional.
Olha, Ibsen, aconteceu isso, assim, assado. Ah, beleza. 4 dias depois, Rogério Mendelski, que falava na Rádio Gaúcha, naquela época, hoje na Band, às 6 da manhã ou 7 da manhã, recebe uma carta de um brasileiro que morava na Suíça, falando do vexame do Internacional, barará, que brigou. E os caras foram tudo em cima do Ibsen. Ah, como é que é isso? Não sei que o Ibsen com a tranquilidade. Não, eu já sabia do fato. Correu isso, assim, acabou o assunto. Então, o que eu contei essa história? Um dos papéis do executivo de futebol é levar as coisas para quem quem é o responsável. No caso, aqui nós temos muito o vice-presidente, pelo Brasil afora já não existe tanto vice-presidente de futebol nos clubes, ao vice-presidente ou ao presidente. Isso era uma função clara, minha, e é uma função que eu exerço até hoje. Né? Resolvo o problema, mas conto o fato. Aconteceu isso, assim, para o cara saber. Né? Porque senão... Não, deu briga no treino lá e aí não. Brigou fulano com o Beltrano, mas está resolvido. O diretor já falou, entendeu? Essas coisas assim. Então eu tinha essa liberdade com o Fernando. E aí a gente foi... E outra coisa, como o Internacional ainda estava com dificuldade, e tem muita gente rodeando o vestiário, entendeu? Eu era chato. Tinha que proteger ele. Não, ninguém entrava, ninguém... Aqui não funciona assim. O porteiro, dono da chave. Em 2013, o Fernando fez o seguinte, ele chamou as oposições e disse, eu não vou governar sozinho, não consigo, eu preciso da ajuda de vocês. Quem quer vir? Eu tenho essas vice-presidências. E vieram alguns grupos de oposição trabalhar dentro do clube. Tiveram 2 grupos, o Inter 2000, o Interação, disseram que não iam trabalhar, mas que iam fazer uma oposição... Só um minutinho que eu tenho que... Tô me mijando, preciso pausar aqui, desculpa interromper. É a segunda vez que isso acontece. Ah, meu... Eu vou contar para os caras que estão assistindo. Vai perder a história. Mas eu sei onde parou. Então, onde é que nós estávamos? Nós estávamos em 2003, quando o Fernando Carvalho criou os grupos de trabalho. Não, o Fernando chamou, então vieram alguns grupos e não veio o Inter 2000, a Interação, vinham fazer uma oposição crítica, porém positiva. Não iam ir para mídia para tá mal escalado, tá mal contratado, esse cambau 4. E aí um vice-presidente de marketing chegou para mim e disse, eu quero a lista dos jogadores com seus telefones e endereços. Todos, não, como que não? Eu sou vice-presidente de marketing, eu preciso para fazer promoções. Não tem problema, quando quiser fazer uma promoção, tu me fala qual é o jogador que eu vou falar com ele para ver se ele quer. Não, eu preciso porque eu tenho que ligar. O cara queria a lista dos telefones de todos os jogadores, entendeu? Não existe, é isso. Bom, e aí então eu era assim. E com os jogadores, falar com o Índio gosta muito de contar isso também. O Índio, assim, que eles estavam de galinhagem no vestiário, quando eles viam... chegou o Chumi, já se organizava, não sei o quê. Eu era muito chato, porque assim, cara, num vestiário, naquela época tinha menos gente, mas não era menos de 50 pessoas no dia a dia. No dia a dia. São 30 jogadores, são mais 4, 5 de comissão técnica naquela época, mas tem fisioterapeuta, médico, nutricionista, roupeiro, massagista, são 50, 60 pessoas. Se tu não tiver regra, cada um faz o que quer. Só que tu tem que ter a inteligência e a perspicácia para saber cobrar essa regra. Igual para todo mundo. Só que tu tem que saber também que tu tem que cobrar respeitando a individualidade de cada um. Então eu não posso dar uma porrada, vamos lá, eu não podia dar uma porrada no Yarley, assim, na entrada do vestiário, mas podia dar no Índio. Tem que saber isso. Então, o que os caras veem? Os caras veem e dizem, bom, tem regra, funciona, sabe? Então tá bem.
Nós vamos fazer a nossa parte. E com isso tu cria uma relação deles muito forte, que é o respeito. Porque há respeito, todo mundo se respeita. E aí tu consegue criar um grupo. E nesse grupo, quem tem não é o feeling, mas uma leitura, talvez? Não, quem é do métier? Não, o cara que tem características, tá no DNA dele ser um líder, entendeu? Ele surge, ele vem, o líder vem. E aí tu começa a ter líderes, entendeu? No início, em 2013, era o Sangalete. Sangalete era um líder. Aí chegou o guarda-zagueiro canhoto, o André Cruz. André Cruz, né? André Cruz. Sabe? Bom, um cara de seleção brasileira, de jogar na Europa, pô, liderança. Aí tu tem o Vinícius, que vem da base do Internacional, que tem história. O Vinícius não tem... Tu olha esse Vinícius, o Vinícius não é líder. Mas o Vinícius é um apoiador. Então, tu tem 1, 2 líderes, mas tu tem os apoiadores, os caras que estão junto. Os caras que sabem, entendeu? Que, tem que apoiar aqui. Vamos nessa. Né? Os caras que ajudam. Então, tu começa a formar um grupo. O Wilson também chega o Wilson, entendeu? E aí tu começa a ter gente que, sabe, sustenta toda aquela turma. Entendeu? Que facilita o trabalho da gente. Facilita o trabalho do treinador. E olá, mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes para o projeto crescer. E não custa nada pra gente te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.